Se não lembra hoje, ia ficar. Vamos lá. Começamos a aula de hoje com as espécies de prescrição. Espécies. Para o pessoal da turma B, nos dois últimos horários, nós voltamos à parte inicial, disposições gerais acerca da prescrição, mas nada que vai interferir aqui nas espécies. Tá? A tabela de prescrição, falamos para a turma B, a turma A tabela de prescrição está prevista no Código Penal no artigo 109, que funciona da seguinte forma. Nós vamos observar a pena máxima registrada. Por exemplo, se a pena de um crime é de 1 a 4 anos, nós pegamos a pena máxima de 4 anos e jogamos na tabela. Pena de 4 anos prescreve em 8. Tá? Essa tabela não precisa ser decorada. Não há necessidade de decorar essa tabela. Ela está no artigo 109 e na avaliação sempre eu vou colocar essa tabela aqui. Tá? Mas aqui só para a gente ter noção. Penas de até 1 ano prescreve 3. Acima de 1, acima de igual, inferior a 1 ano, 3. De 1 a 2, 4. Acima de 2 até 4, prescrição ocorre em 8 anos. Acima de 4 até 8, prescreve 12. Acima de 8 até 12, 16 anos. Acima de 12, prescreve 20. A pena de morte prescreve 30 anos. E a pena de porte de drogas para consumo pessoal, essas duas não estão na tabela. Pena de porte, ou crime de porte de drogas para consumo pessoal, a pena prescreve 2 anos. Tá? A mesma prazo do PPL da PND. A prescrição é essa. Nós estamos trabalhando com duas espécies de prescrição, a PPE e a PPP. A primeira é a prescrição da pretensão punitiva. Pretensão punitiva. Ela ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso aqui ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É prescrição da pretensão punitiva. O Estado perde o direito de punir o indivíduo, de aplicar a sanção. Já a PPE é a prescrição da pretensão executória. O Estado perde o direito agora de executar, portanto, acontece depois do trânsito julgado da sentença penal condenatória. Então nós temos basicamente essas duas espécies, a PPP e a PPE. A PPP é a prescrição da pretensão punitiva. O Estado perde o direito de ver transitado e julgado a sentença penal condenatória. Ele não consegue aplicar uma sentença penal condenatória e ver transitado e julgado a sentença. Qual é a prescrição antes disso? Já a PPE é a prescrição da pretensão executória. Ocorre depois do trânsito em julgado. O Estado já aplicou a sanção, mas ele vai perder o direito agora de executar, de fazer cumprir essa sanção. Tá? Por exemplo, o juiz aplicou uma pena, transitou em julgado, seguiu para o juízo da execução. Só que o juiz da execução demorou de executar. Por conta dessa demora, o Estado perde o direito de executar essa pena. A PPP, por ocorrer antes do trânsito em julgado, não vai interferir nos efeitos da condenação. Ou seja, o indivíduo continua sendo um réu primário e portador de bons antecedentes. Não gera efeitos de incidência nem de maus antecedentes, porque é antes do trânsito em julgado. A PPE, por sua vez, como já foi aplicado uma sentença, uma pena, sentença penal condenatória, transitou em julgado, daí ele perde o status de primário. Gera, portanto, efeitos de incidência e de maus antecedentes. Isso aqui é a mesma ideia que nós temos lá para as outras causas de extinção de punibilidade. Aquela que ocorre antes do trânsito em julgado e aquela que ocorre após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tranquilo? Beleza? Sim ou não? Vamos lá. Seguindo. Hoje nós começamos a estudar a prescrição da pretensão punitiva, que se divide em 4 espécies, 4 modalidades de PPP. Nós temos a prescrição da pretensão punitiva, propriamente dita, também chamada de linear. Nós temos a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Nós temos a retroativa em perspectiva.
punitiva, também chamada de virtual. E temos ainda a intercorrente, também chamada de superlimitística, ou ainda subsequente. Então, o que é a PPP? Prescrição da pretensão punitiva. É a prescrição que ocorre antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, antes de iniciar o processo ou mesmo durante o processo. Mas evita o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O Estado não vai fazer transitar em julgado de sentença penal condenatória, ele perde esse direito punitivo, direito punitivo. E aí nós temos 4 modalidades: a linear, ou propriamente dita, a retroativa em perspectiva ou virtual, e a intercorrente ou superveniente. Eu vou pedir para quem estiver anotando, para dar um tempinho aí, que esse aqui vai ser o ponto máximo de prescrição, parte um pouquinho mais complexa. Aí depois que eu terminar, eu dou um tempinho aí para vocês copiarem, tá? É um pouco mais complicado. Vamos começar a trabalhar com um caso real, um exemplo, e a gente volta explicando cada uma delas, tá? Imagina a seguinte situação: Corinthians praticou um crime cuja pena máxima, melhor dizendo, aplicável ao caso, era uma pena de 1 a 3 anos. Pena de 1 a 3 anos. Vou colocar uma pena de um pouquinho menor. Porque o Corinthians já está respondendo a tanto processo, vou colocar aqui com uma pena menor. Vamos colocar o seguinte: pena de 6 meses a 2 anos. Vai facilitar aqui o nosso entendimento. Pena de 6 meses a 2 anos. Apenas um dos 152 crimes praticados por Corinthians. Uma apenas. Pena de 6 meses a 2 anos. Corinthians praticou esse crime no ano de 2000. Vamos lá. Pessoal, para calcular a prescrição, em abstrato ainda, se o juiz não aplicou pena ainda, eu devo observar o máximo da pena possível. Qual o máximo da pena possível? 2 anos. Pega esses 2 anos e joga na tabela. 2 anos prescreve quanto tempo? 4 anos. Então a prescrição aqui vai ocorrer em 4 anos. Se ele praticou o crime em 2000, quando é que vai prescrever o crime? 2004. Se até 2004 o Estado nada faz, o crime estará prescrito, ele não pode mais ser punido. Como ocorreu antes de transitar em julgado uma sentença penal condenatória, nós vamos chamar isso de prescrição da pretensão punitiva. E como ocorreu de forma linear, ou seja, entre a data do crime e o primeiro marco de interrupção, que a gente já vai falar aqui, essa prescrição da pretensão punitiva é a propriamente dita ou linear. Então ela pode ocorrer entre a data do fato e o primeiro marco interruptivo. Digamos que vai prescrever aqui em 2004. Né? Digamos que no ano de 2002, o Ministério Público oferece a denúncia, e o juiz recebe essa denúncia. Ao receber a denúncia, o prazo prescricional vai zerar. Então, passa a prescrever agora quando? 2006. Mas aqui o Ministério Público ofereceu a denúncia, o juiz recebeu a denúncia e o processo tramitou até o ano de janeiro de 2002 até fevereiro de 2005. De janeiro de 2002 até fevereiro de 2005, quanto tempo se passou aqui? 3 anos e 1 mês. Quanto tempo ocorre a prescrição? 4. Ocorreu a prescrição aqui? Não ocorreu a prescrição. O juiz decide em fevereiro de 2005. Ao decidir em fevereiro de 2005, ele aplica uma pena de 7 meses. Aqui a pena que o juiz vai aplicar poderia ser de 6 meses a 2 anos. Nesse caso, ele aplicou uma pena de 7 meses. Da condenação aqui no ano de 2005. Tá?
Bom, 7 meses a pena. Só que diante dessa situação, a acusação não recorreu. A acusação quedou silente, perdeu o prazo de recurso, não teve interesse de recorrer, ou seja, a acusação, seja o Ministério Público, seja o ofendido no caso de ação penal privada, não recorreu, não houve recurso de acusação. Se a acusação perde o prazo para recurso, essa decisão aqui transita em julgado. Vai ser o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para quem? Para a acusação. Só que a defesa, devidamente intimada, a defesa interpõe recurso. Vejam só. É possível uma situação como essa? É. O Ministério Público simplesmente fala, não tem interesse de recorrer. Ou então, dentro do prazo do recurso, ele acaba perdendo esse prazo de recurso. Ao perder o prazo de recurso, a decisão se torna definitiva para quem? Para a acusação. Mas a defesa interpôs recurso. Se a defesa interpõe recurso, é definitiva para a defesa? Não. Ocorreu o trânsito em julgado para um, mas não ocorreu para o outro. O que isso significa? Se transitar em julgado para a acusação e não transitar em julgado para a defesa, a situação do réu só pode melhorar, não pode piorar. Porque para a acusação já transitou em julgado. Agora, para a defesa, como não transitou em julgado, a pena pode ser reduzida. Maior do que 7 vezes não pode ficar. Entendemos essa situação? Entendemos? Repete? Mas aí na hora que a defesa entra com recurso, o prazo zero de prescrição. O prazo zerou aqui na decisão do juiz. Sim, mas na hora que ele entra com recurso. Não zera não, só zera lá em cima no TJ, quando o TJ decidiu. Não pode passar por isso. Aí acaba o prazo. O prazo já acabou. Vamos lá. Não é o prazo ainda não. Vamos lá. A pena que o juiz aplicou foi de 7 meses. Quando o juiz decidiu, estava prescrito? Não tinha ocorrido a prescrição. A pena de 7 meses. Essa pena se tornou definitiva para a acusação. Porque a acusação não quis recorrer, não interpôs o recurso no caso, mas a defesa interpôs recurso. Como a defesa interpôs recurso e a acusação perdeu o prazo e não teve interesse, a situação do réu não pode piorar, só pode melhorar. Então a pena máxima, que era de 2 anos, a pena máxima que pode permanecer no caso, qual é agora? 7 meses. Aí ele ainda tem a chance de reduzir. Tem a chance de reduzir, mas o máximo agora, 7 meses. Como calculamos a prescrição? De acordo com o máximo que o Estado pode aplicar. Qual é o máximo que o Estado pode aplicar a partir de agora? 7 meses. Pode melhorar, mas piorar não. Então, prazo de 7 meses. Vamos lá. 7 meses, você olha na tabela, prescreve quanto tempo? Em 3 anos. Diante dessa situação, nova pena agora, que é de 7 meses, estávamos trabalhando com máximo abstrato, agora com máximo concreto. Pegamos essa nova prescrição e voltamos no tempo, até o primeiro marco de interrupção, o primeiro marco zero. Qual foi o primeiro marco? Janeiro. Voltamos aqui da decisão até janeiro de 2002. De janeiro de 2002 a fevereiro de 2005, quanto tempo se passou? 3 anos e meses. Mas em quanto tempo essa pena de 7 meses prescreve? 3 anos. 3 anos. Ou seja, aconteceu uma prescrição. Só que como voltou no tempo, essa prescrição da petição punitiva, que é antes do trânsito em julgado, vai ser chamada de retroativa. E, inclusive, esse pode ser a matéria de defesa? Pode, mas aqui o juiz já reconhece o ofício. Vamos lá, a gente vai voltar aí, porque ela não é fácil não. Aí nesse caso, ia reconhecer de ofício, então, antes mesmo de interpor recurso, antes de subir, o próprio juiz podia rever. Se transitou em julgado para acusação e a defesa depois do recurso, então transitou em julgado para um, mas não transitou em julgado para o outro. Ou o juiz, quando ele recebe o recurso e já expirou o prazo da acusação, ou ele já declara de ofício, ou o tribunal, quando recebeu o recurso, também declara de ofício, ou no outro. Vamos lá, mais uma vez. Pessoal, para calcularmos a prescrição, se não foi aplicada pena alguma ainda, nós vamos sempre observar o máximo da pena em abstrato. Qual o máximo da pena em abstrato? Nesse caso, 2 anos. 2 anos prescreve quanto tempo? Jogando na tabela, esse intervalo prescreve 4 anos. Se tivesse aqui 2000, entre 2000 e 2005, se não tivesse acontecido nada, o Estado não tivesse
iniciado a ação penal, ocorreria a prescrição da pretensão punitiva, propriamente dita, ou linear. Se tivesse aqui janeiro de 2002, que zerou o prazo prescricional, nós começamos a aplicar de novo. Janeiro de 2002, se chegasse aqui a janeiro de 2007, teria passado aqui prazo de 5 anos, estaria prescrito. E aí, se não tem a decisão ainda, prescrição da pretensão punitiva, propriamente dita, porque é de forma linear. Agora, nesse caso específico, aconteceu o seguinte: quando o juiz decidiu aqui, não tinha ocorrido a prescrição, porque a prescrição nós estávamos calculando de acordo com o máximo que poderia ser aplicado, ou seja, de 2 anos. Então, a prescrição ocorreria em 4, nesse caso ocorreu ainda. Quando o juiz decidiu aqui, ele aplicou uma pena de 7 meses. Diante dessa situação, aplicando a pena de 7 meses, o Ministério Público ou o órgão acusatório, que pode ser o ofendido, no caso de ação penal privada, a acusação não interpôs recurso, não teve interesse nenhum. Eu não quero interpor recurso. Ou então, quando vai apresentar o recurso é intempestivo. Ou seja, perdeu o prazo do recurso. Se o Ministério Público não age dentro do prazo de recurso, a decisão para ele se torna definitiva, trânsito em julgado para inteiro. Mas no mesmo período a defesa foi intimada e apresentou o recurso. Então, é definitiva para a acusação, mas não é definitiva para a defesa essa decisão. Pode melhorar até, piorar não. Bom, se calculamos a prescrição de acordo com o máximo que o Estado pode aplicar, estávamos calculando com base em 2. Mas o máximo que o Estado pode aplicar agora nesse caso qual é? Apenas 7 meses. 7 meses prescreve quanto tempo? 3 anos. Como só transitou em julgado para um, mas não transitou em julgado para outro, se ocorrer uma prescrição nesse momento aqui, essa prescrição vai ser a PPP. Porque para acontecer a PPE, é preciso o trânsito em julgado de sentença penal condenatória para a acusação, para a defesa. Os dois. Como só transitou em julgado para um e não transitou em julgado para o outro, qual espécie de prescrição é? Prescrição da pretensão punitiva. Tá? Se acontecer qualquer prescrição nesse momento, vai ser a PPP ainda. Nessa situação, como a nova pena é de 7 anos, a lei nos informa que eu devo recalcular a prescrição e voltar no tempo. Se eu faço o cálculo da prescrição com base em 7 meses, quanto tempo ela prescreve? 3 anos. Eu volto no tempo no recebimento da peça inaugural, recebimento da denúncia. Aconteceu quando? Em janeiro de 2002. E a decisão do juiz? Em fevereiro de 2005. Do recebimento da denúncia até a decisão do juiz, se passa um prazo de 3 anos e 1 mês. Mas com a nova prescrição, eu recalculei, prescreve 3 anos. Ocorreu a prescrição? Sim. Por ter sido antes do trânsito em julgado, é PPP. Em razão de ter sido uma prescrição que teve que voltar no tempo, retroativa. PPP retroativa. Professor, nesse caso aí, ela foi retroativa porque a decisão do juiz alterou substancialmente a pena? Não necessariamente por essa razão. Pela seguinte razão. Antes nós não tínhamos um dado concreto para calcular a prescrição. Por isso trabalhávamos com dado abstrato, o máximo abstrato. Agora nós temos um prazo concreto, um dado concreto. A pena máxima agora não é mais uma pena de 2 anos. A pena máxima para esse caso é uma pena de 7 meses. Por ser uma pena de 7 meses, recalculamos a prescrição e voltamos no tempo. Se entre a data da denúncia, ou queixa, até a data da decisão, tiver ocorrido a prescrição de acordo com esse novo cálculo, essa prescrição é chamada de retroativa. Isso eu entendi, eu não entendi. Qual o motivo dela retroagir? Por que a prescrição ela não conta de fevereiro de 2005 adiante? Porque antes nós estávamos calculando de acordo com o máximo abstrato. O Estado antes só poderia punir até quando? Qual seria a pena? Não, qual seria a pena máxima? 2 anos. Se a pena máxima desse caso passou a ser de 7 meses, nós voltamos no tempo. Por que nós voltamos no tempo? Qual a razão de voltarmos no tempo? Porque antes nós achávamos que a pena máxima seria 2 anos. Agora nós temos a certeza que a pena máxima é de 7 meses.
como se nós já estivéssemos aqui calculando desde o início com base em 7 meses. Entendeu? Nós temos a certeza que a pena máxima agora é de 7 meses. E aí, no caso do recurso, a fundamentação é pedido arquivamento do processo devido à prescrição. Isso. Quando retorna também ao primeiro marco. Sim, só o primeiro marco. Só o primeiro marco. Por exemplo, se por algum motivo aí, sei lá, o juiz, Vamos lá, Lúcio. antes de receber a denúncia, devolver alguma coisa para poder rever, fazer algum procedimento. Do recebimento da denúncia. E está exclui o primeiro. O primeiro marco que é o recebimento da denúncia. E se voltamos no tempo, ela é retroativa. Pessoal, muito cuidado com essa espécie de prescrição. E se o Ministério Público tivesse recorrido da decisão de 7 meses, seria totalmente... Aí não pode acontecer a retroativa. Não pode acontecer. Por que não pode acontecer a retroativa? Porque nós sabemos que se o Ministério Público pode alterar, pode chegar até 2. Pode alterar de 7 para 10, para 20. Oi? Não, PPE só depois que transferir o julgado dos dois. Ele perguntou se não tivesse transitado em julgado com o Ministério Público, se o MP tivesse posto recurso. Se transitou em julgado com os dois, não cabe mais PPP, vai ser PPE. Se transitar em julgado com os dois. Beleza? E se a defesa também se calasse aí, o Ministério Público podia pedir o PPE. Aí os dois poderiam. Poderia ter ocorrido a PPE. Daqui para frente. Tanto a MP quanto a defesa poderiam ter informado isso. Os dois. Mas essa sim, aproveitando aí que o colega falou, se a defesa também passa inerte e não responde. Aí transita em julgado com os dois. Sim, aí Não foi a. Foi? Sim, vai ser PPE. Aí vai ser a PPE. Pode ocorrer a Caso prescrição. também o juiz pode fazer, já fez? Pode. Prescrição é matéria de ordem pública. Sempre o juiz pode reconhecer de ofício. Agora, o prazo para o Ministério Público ter por recurso se encerrou. Seria o quê? 10 dias, né? Depende do recurso. Mas como 10 dias. coloca 10 dias? Aí, depois ele não depôs recurso, aí começa a contar o prazo para a defesa. Qual seria o prazo da defesa aí? Mesmo. Só que acontece a seguinte situação. Digamos que o senhor seja promotor e o Lício seja o advogado. Promotor e advogado. Vocês dois foram intimados ao mesmo tempo, no mesmo dia. Então o prazo para os dois começa a correr no mesmo período. Só que nesse período o Lício interpõe recurso e o senhor não interpõe. Perde o prazo para interpor recurso, o senhor não teve interesse em interpor recurso. Então, para o senhor, a decisão já transitou em julgado, a situação só pode melhorar, piorar não pode. Agora, para a defesa, como interpôs recurso, a decisão pode melhorar. Tá? E aí, como nós estávamos trabalhando com a pena abstrata, que era o máximo de 2 anos, que prescreve em 4, deixamos de trabalhar com essa pena abstrata e passamos a trabalhar com a pena concreta, que é de 7 meses. A pena de 7 meses se prescreve em 3 anos. Aí nós voltamos recalculando. Voltamos até quando? Antes de 2010, nós poderíamos voltar até o início aqui. Ó. Agora, nós, depois de 2010, só podemos voltar no recebimento da peça inicial. Como o recebimento se deu em 2002, entre 2002 e 2005, passou um período superior a 3 anos, então está prescrito. Como aconteceu antes do trânsito em julgado, nos dois PPP. Como aconteceu voltando no tempo, essa prescrição é chamada de retroativa. Prescrição é prescrição punitiva, retroativa. Copiaram já esse foto? E aí a gente vai para a próxima. Eu vou tirar alguns assuntos. Não, eu vou tirar alguns assuntos. Eu falei, mas eu vou tirar mais ainda. Ô, Toninho, mas você não vai tirar, não. Fala assim, eu vou só colocar esse. É isso. Extinção de punibilidade e prescrição, pô. As duas babais aqui, ó. Beleza, bota logo só os dois. É. Mas eu vou falar o assunto, como eu fiz na primeira, como eu fiz na segunda, eu vou falar o assunto de cada questão. Ai, meu Deus. Você não falou desse não. Pois é. Ah, então eu não vou falar também. Não, mas eu vou tirar, gente, calma, eu vou falar o assunto de cada questão, não vou botar todos os assuntos não, calma.
Vamos lá, calma. Os dois últimos ficou bem alto. No caso, esse vai ser a última aula nossa lá. As duas últimas. Provavelmente. Extinção. Qual piada aqui? Oi? Só para a turma B, para a turma A, vocês têm aula depois, né? Dica. Pronto? Vamos lá. Pessoal, olha só. Já copiaram aqui porque eu vou alterar esses dados agora. Vamos lá. Imaginemos esse mesmo caso. Crime com pena de 6 meses a 2 anos, prescrição a 4. Se acontecer entre a data do fato e até o recebimento da denúncia, essa prescrição é propriamente dita. Se da data do recebimento da denúncia até o julgamento já passou um prazo de prescrição, também vai ser propriamente dita linear. Se voltamos no tempo, a partir da decisão transitada do julgado para a acusação, mas ainda pendente para a defesa, é chamado de retroativo. Agora imagina aqui que o juiz decidiu, mas não foi em fevereiro de 2004, foi em fevereiro de 2005, melhor dizendo, foi em fevereiro de 2004. Quanto tempo se passou aqui? 2 anos e 1 mês. 2 anos e 1 mês. Aconteceu a prescrição retroativa? Não. Porque aconteceria em 3 anos. Transitou em julgado para acusação, não transitou em julgado para defesa, que depois é curso, mas calculando a pena de 7 meses prescreve em 3, não aconteceu a retroativa. A defesa depois é curso lá para o Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça, até março de 2007. Em março de 2007, não tinha julgado ainda. Vamos lá. De fevereiro, qual o prazo da prescrição da lectura? 7 meses. Prescreve em 3 anos. De fevereiro de 2004 até março de 2007, quanto tempo se passou? 3 anos e 1 mês. Aconteceu a prescrição? Sim. Nesse caso, por ter sido depois do trânsito em julgado por acusação, na pendência de análise de recurso da defesa, portanto, não transitou em julgado dos dois, isso aqui é uma prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado dos dois. Como aconteceu depois da decisão do juiz, aqui embaixo, essa passa a ser chamada de intercorrente, superveniente, por isso que depois, ou subsequente. Se a prescrição fosse essa voltando, seria retroativa. Como é avançando no tempo, ela é superveniente ou intercorrente, ou ainda subsequente. Então, a defesa tem os recursos, só a defesa? Só a defesa, que transitou em julgado para acusação, mas não transitou para a defesa. Defesa e depois recurso. É a mesma situação. Só que diante daquela mesma situação, não ocorreu a prescrição retroativa, porque o prazo só foi de 2 anos e meio. Como a defesa interpôs o recurso e o TJ lá em cima demorou de julgar esse recurso, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. Já estava transitado para a acusação, mas não para a defesa. Só que como avança no tempo após a decisão condenatória, essa espécie de prescrição é chamada de superveniente ou intercorrente. Se porventura o TJ decidiu lá, vamos dizer, aumentar a pena para 10 vezes. Não pode. Não pode dizer que ele deu a sentença. A defesa não vai entrar com recurso alegando isso aí. Pode, porque nesse caso já tinha transitado em julgado para acusação. Não pode piorar. Não pode piorar. Ali já vai estar prescrito. Quando o TJ, lá em março de 2007, foi analisar o recurso, já tinha passado 3 anos e 1 mês, ele mesmo reconhece de ofício e declara a extinção. Entendemos? Se é voltando no tempo, retroativa. Se é avançando no tempo, intercorrente.
Beleza? Ou superveniente. E a outra retroativa? A virtual. Sim, agora, né? Virtual é. Mas com a virtual vocês não precisam se preocupar. É só virtual. Não acontece. Beleza? Não entendeu nada para chegar para trás. Eita. Mas chegou agora. Vamos começar de novo. Mas eu avisei lá na primeira unidade, no início do semestre, nas primeiras aulas, falei, pessoal, penal 2 é uma matéria tranquila, mas o último assunto para a gente fechar, que é prescrição, talvez seja o assunto mais complexo de penal 1 e penal 2. Uma questão só na prova. Professor, eu estava no plantão, na hora de sair, E aí, sim. o pessoal estava saindo do plantão, o pessoal da Eita. TI. Aí teve que ouvir pelo menos os policiais. Eles estavam entrando, plantando ele, mas na área, exatamente quando eu estou saindo. Anotaram aí a intercorrente? O Ulisses está todo... Esse seria o mais complexo para falar. Parte mais complexa. Né? Eu vou falar como vai ser a questão da prova de prescrição. Vou falar como é que vai ser. Se possível, fala a resposta também. Ah, beleza. Eu vou falar. Só não vou falar em qual letra vai estar, né? Aí a pessoa só vai ter que descobrir. Descubra em qual alternativa está a resposta, de acordo com o que eu falei em sala de aula. Boa, gostei da ideia. Hã? Botar umas 3, né? Prescrição. Uma só. Vamos lá, porque senão a gente... Vamos lá. Pessoal, a última modalidade de prescrição, vamos lá. A última modalidade de prescrição da prescrição punitiva é a retroativa em perspectiva ou virtual. Essa espécie de prescrição, segundo o STF e STJ, não é aceita no Brasil. O que seria a prescrição retroativa? Seria a seguinte situação: o Ministério Público aqui, no momento de oferecer a denúncia, ele já saberia que aconteceria a prescrição retroativa lá na frente. Já teria uma visão lá do futuro. Aí ele perceberia que a única forma de não ocorrer a prescrição seria o juiz aplicando a pena máxima de 2 anos. Mas ele sabe que o juiz não vai fazer isso, porque todas as circunstâncias, probabilidade, antecedente, personalidade, todas as circunstâncias judiciais são benéficas. Ou seja, o juiz não vai aplicar a pena máxima. Como ele já sabe que isso vai acontecer mais à frente, por economia processual, por celeridade processual, para evitar o desgaste da máquina pública do judiciário, ele já pede a prescrição, o reconhecimento da prescrição virtual. É a prescrição retroativa que vai acontecer na frente, mas que ele já está verificando aqui logo no início. O que ele faz? Ao invés de oferecer denúncia, para ter todo esse andamento processual, para não acontecer nada disso, ele já pede arquivamento. Só que no Brasil, nós não aceitamos, o STF e o STJ não aceita essa prescrição retroativa e perspectiva, também chamada de virtual. Fala que é princípio da obrigatoriedade. O Ministério Público é obrigado a atuar, ele não pode, diante de um caso que tem um lapso temporal, não pode deixar de atuar. Então, nesse caso, seria uma falta de interesse de agir. O Ministério Público poderia até alegar por outros meios, e hoje tem feito isso, falta de interesse de agir, mas a prescrição retroativa em perspectiva ou virtual, ela não pode ser alegada. Não se concede extinção de punibilidade com base nessa espécie de prescrição. STF e STJ. E essa foi a mais fácil. Não é cobrado. Beleza? O que é a prescrição da prescrição punitiva retroativa em perspectiva, também chamada de virtual, prescrição virtual? É aquela que o promotor, logo no início do processo, percebe que vai acontecer uma prescrição lá no final, retroativa, e para evitar isso, ele acaba pedindo logo o arquivamento, com base numa prescrição que ainda vai acontecer lá no final. Então aí seria o quê?
já prevê a prescrição. Já prevê a prescrição. Algo desse tipo. Beleza? Posso apagar aqui? Deixamos de lado a PPP, vamos usar PPE. Pessoal, vamos concentrar aqui. A gente tem um bom caminho ainda pela frente. Presta atenção. Vamos parar a conversa aí. Vai ficar complicado. PPE. Prescrição da petição executória. Daqui a pouco eu ligo. Sério, eu estou com a garganta aqui acabada, viu? Está ruim demais. PPE. A PPE é a prescrição da pretensão executória. Ou seja, o Estado já aplicou, o juiz já aplicou a pena, porque não tinha ocorrido a prescrição da pretensão punitiva. Ele cumpriu todos os prazos, não ocorreu prescrição da pretensão punitiva linear, não aconteceu retroativa, não aconteceu intercorrente. Tá? Então, nesse caso, nós temos o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Transitou em julgado uma sentença penal condenatória. Se transitou em julgado, nós temos um tipo executivo judicial pronto para ser executado, pronto para ser cumprido. Gera efeito de incidência e maus antecedentes? Se transitou em julgado, gera efeito de reincidência e maus antecedentes. Só que nesse caso aqui, o Estado perde o prazo para executar. Está o processo lá, tudo certinho, bonitinho, a pena lá, certinho. O juiz de conhecimento encaminhou para o juiz da execução porque já tinha transitado o julgado. O juiz da execução recebe o processo e fala, não, deixa aí, depois eu dou uma olhada. Aí passa um prazo e nesse prazo acaba acontecendo a prescrição. Como já tinha uma pena, o que prescreveu agora não foi a possibilidade do Estado aplicar a pena, foi a possibilidade do Estado executar, de fazer cumprir aquela sanção. Por exemplo, a pena que o juiz aplicou foi uma pena de 10 meses. Quanto tempo o Estado tem para executar essa pena? É a mesma tabela, 10 anos. Se ele aplicou essa pena em 2010, transitou em julgado, encaminhou para o juiz da execução, chegou em 2014, chegou um juiz novo na comarca, o juiz, espera aí que eu vou colocar todos esses processos antigos aqui em ordem. Na hora que ele pega alguns processos, ele verifica essa situação. Uma pena de 10 meses, que foi aplicada em 10 meses em 2010, prescreve 10 anos e ele já está agora em 2014. O Estado perdeu o direito de aplicar a pena? Não, a pena já foi aplicada. Ele perde o direito de executar aquela pena. Então, prescrição da pretensão executória. Beleza? Isso aqui é a mais simples. Aí o juiz vai emitir mais parte, dando conhecimento da prescrição. Exatamente. A prescrição da pretensão executória, o juiz já aplicou uma pena, já transitou em julgado aquela pena, encaminha para o juiz da execução. E agora o juiz da execução pede o prazo para iniciar o cumprimento daquela pena. É a mesma tabela. Se for aplicada uma pena de inferior a um ano, prescreve 3. Se for aplicada uma pena, por exemplo, de 2 anos e 6 meses, se for aplicada a pena hoje, em 2014, 2 anos e 6 meses, o Estado tem 8 anos para iniciar a execução dessa pena. Se passam 8 anos e ele não inicia a executar essa pena, o juiz não expede a guia de recolhimento, está prescrito. Só que nesse caso, prescreve não a possibilidade de aplicar a pena. O que vai prescrever aqui é a própria execução. Beleza? Tranquilo aí, prescrição executória? Então, vamos lá. Termos iniciais da prescrição executória. Termo inicial da PPE. Quando é que nós começamos a contar a prescrição executória? A prescrição executória começa a contar a partir do trânsito de julgado da sentença penal condenatória para a defesa e para a acusação. Ou seja, só se transitar em julgado para os dois que nós podemos começar a contar o prazo da prescrição executória. Só que aqui tem uma observação. A referência do início, referência inicial, vai ser o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação. Eu explico isso aqui. Agora todo mundo fez Agora sim. Vamos lá. O termo
inicial da prescrição da pretensão executória, quando é que nós podemos começar a contar o prazo da prescrição executória? Quando tivermos um título executivo judicial, seja quando transitar em julgado para acusação e para defesa. Só que a referência vai ser o trânsito em julgado para acusação. Um exemplo. Em janeiro de 2014, transitou em julgado a sentença penal condenatória para acusação. Uma pena de 10 meses. Prescreve 3 anos. Só que aí, em março de 2014, é que transitou em julgado a sentença penal condenatória para a defesa. Ou seja, em março de 2014, a sentença se tornou definitiva, aquela pena se tornou definitiva. Só a partir daí que eu posso contar o prazo da prescrição executória. Mas quando eu vou contar o prazo da prescrição executória, o meu ponto inicial vai ser o trânsito em julgado para acusação. Aqui, transitando em julgado para os dois, eu já sou autorizado a iniciar a contagem do prazo da prescrição executória. Mas a minha referência de início vai ser o trânsito em julgado para acusação. Então, pena de 10 meses, prescreve em 3 anos. Então, em janeiro de 2017, estará prescrito. Tem algum motivo? Se transitou em julgado para acusação, o Estado poderia, em tese, iniciar uma execução provisória. Então, por essa razão, nós voltamos o trânsito em julgado para acusação. Na verdade, a defesa tem utilizado isso aqui. Os advogados que entendem um pouco mais de prescrição têm utilizado isso aqui e eles acabam interpondo recursos apenas procrastinatórios, só para prolatar o feito. Porque aí, se transitou em julgado para acusação, o interessante é ficar interpondo vários e vários, porque aí, quando voltar no tempo, para começar a contar a PPE, vai estar prescrito já. Nesse caso, PPE. Porque transitou só quando se transitar em julgado. Nesse caso, a acusação teria que estar pedindo o cumprimento da execução da pena. Sim. Vamos lá, mais uma vez. A prescrição executória, entendemos o que é? Entendemos o que é a prescrição executória? Beleza. Quando é que eu posso começar a contar o prazo da PPE? Quando transita em julgado para os dois. Se não transitou em julgado para os dois, não pode ocorrer a PPE, pode ocorrer a PPP. Só pode ocorrer a PPE se transitar em julgado para os dois. Mas a data de início da contagem da PPE é do trânsito em julgado para acusação. Eu só posso começar a contar a PPE quando transita em julgado para os dois. Sou autorizado a começar a contar se transitou em julgado para os dois. Só existe PPE nesse momento. Só que quando eu for começar a contar, eu vou beneficiar o réu. De que forma? Começa a contar a partir do momento que transitou em julgado para a acusação. Minha referência vai ser essa. Pode acontecer em tempos diferentes. Depende da intimação. É assim? Por exemplo, se o Ministério Público não interpõe recurso, transita em julgado para ele. Mas se a defesa, nesse mesmo período, interpôs recurso, para ela não transitou em julgado. Para a acusação é definitiva, para a defesa não. A partir do momento que transitar em julgado para os dois, só quando transitar em julgado para os dois. Pessoal, vamos separar mais uma vez. Para iniciar a contagem da acusação. Olha só, se transitar em julgado para um e não transitar em julgado para o outro, não pode acontecer PPE. Vai ser PPP. Se transitou em julgado, mesmo em tempos diferentes. Se transitou em julgado para os dois, não cabe mais PPP, agora é PPE. Só que o início da contagem do prazo da PPE, vai ser o trânsito em julgado para acusação. Se transitasse em julgado para os dois aqui em janeiro de 2014, pronto, estaria mais fácil. Mas transitou em julgado, não, se tivesse transitado em julgado para os dois, PPE. Mas como transitou em julgado para acusação em janeiro, e só em março transitou em julgado para os dois, completando aqui com a defesa, só a partir de março que eu posso começar a contar PPE. Só que o meu período de referência não vai ser março, vai ser de trânsito em julgado para acusação. Eu só posso começar a contar depois de transitar em julgado para os dois. Mas a minha referência, a minha contagem se inicia a partir do trânsito em julgado para acusação. Tranquilo? PPE. Se depois se algum outro também interpõe, então PPP só. Vai ser PPE. Só porque eu aqui agora, veja bem. PPE
pode, depois de transitar julgado para todas as partes. Acusação e defesa. Exato. Transitou e julgado por dois. Ou seja, aquele mesmo exemplo lá em PPP que você falou, passou o tempo e não resolveu de novo. Pronto, transitou e julgado. Os dois. Certo? Como é que agora você volta e fala, ah não, mas agora a gente leva em consideração o trânsito de julgado para acusação? Se fosse assim, não seria então o PPP? Não. Se já transitou em Porque julgado assim, os dois. se transitou em julgado para os dois, é PPE, só pode ser PPE. Certo. Olha só, se já tem um título executivo, se já transitou em julgado para os dois, não pode acontecer PPP, porque a PPP é a prescrição da pretensão punitiva. Se transitou em julgado para os dois a decisão, só pode ocorrer a prescrição da pretensão executória. Então, depois... Só que nesse caso, nós só começamos a contar o prazo depois do trânsito em julgado para os dois. Mas a minha referência de início vai ser o trânsito em julgado para a acusação. Então, você quer dizer que depois de transitar julgado a sentença para a execução, as partes serão intimadas? Sim. Professor, sobre o trânsito julgado. Exato. Aí é desse momento, então, que vai passar a contar para a acusação, se for o caso. Não, assim como você falou ali, em janeiro, a acusação foi ciente. E a defesa só em março. Começa a contar, em janeiro, que tem a acusação. Eu sou só autorizado a contar depois que transitar em julgado para os dois. Mas quando eu começar a contar, eu volto para contar do trânsito em julgado para a acusação para frente. Professor, isso são ferramentas, então, para provocar a ação do Estado por consequência de, se não o fizer, beneficiar o réu. Exato. Exatamente. Perfeito. Agora, a gente fica sem entender, né, essa celeridade toda. Pega tudo isso e chega Eu vou botar agora isso no momento. para seguir a ordem, porque senão. Você ia falar? Entendeu? O primeiro termo inicial é esse. Segundo termo inicial, se for aplicado SUSI ou livramento condicional, SUSI ou livramento condicional, nós começamos a contar o prazo prescricional da sua revogação. Prazo prescricional começa a ser contado da sua revogação. Imagina a seguinte situação: a pessoa recebeu um SUSI que ia ficar de 2000 até 2002. A suspensão ia ficar de 2000 até 2002. Uma pena de 1 ano. Ficaria suspenso de 2 até 2002. No ano de 2001, o SUSI foi revogado. O SUSI foi revogado. No caso do SUSI ou livramento condicional, nós contamos a PPE, prazo da prescrição executória, a partir da revogação do benefício. Aí, em 2001, o SUSI foi revogado. Se o SUSI foi revogado, qual pena que ele vai ter que cumprir? Só qual pena estava suspensa? De 1 ano. Então ele vai ter que cumprir essa pena de 1 ano. Pena de 1 ano prescreve em quanto tempo? Pena de 1 ano prescreve em quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Ali é menor que 1 ano. Prescreve em 4. Então, de 2000, o Estado tem 4 anos, a partir de 2000, para executar essa pena. Se ele não executa em 4 anos, ele perde o direito de executar. Então, contamos 4 anos a partir da data da revogação. Ele tem, portanto, até 2005 para iniciar, para começar a execução dessa pena de 1 ano. Se ele não começa, revogou o SUSI, depois de 4 anos, não começa a executar aquela pena, estará prescrita. Como foi depois do trânsito em julgado para os dois, já que estamos falando do SUSI, então a partir da data da revogação. Beleza? No caso do livramento condicional e do SUSI, começamos a contar PPE, para a prescrição da pretensão executória, a partir do momento que da revogação
do SUSI ou do livramento condicional. Sempre a data começa Da revogação. Começa no marco, né? Isso, a revogação. Marco da licitação. Vamos lá. Caso de terceiro marco, vou colocar aqui. Caso de fuga ou abandono, de pena ou de livramento condicional, ou ainda no caso de descumprimento da PRD. Isso. Se o indivíduo está contendo pena e ele foge, ou então se ele está no regime aberto, ou livramento condicional, abandono do regime aberto ou livramento condicional, ou descumprimento da PRD, nós contamos o prazo da prescrição executória a partir do momento em que o indivíduo foge. Então, a partir do momento da fuga, do abandono, do descumprimento. Imagina a seguinte situação. O indivíduo foi condenado a uma pena de 2 anos. Preso, começou a colocar uma pena maior. Pena de 8 anos. Preso, começou a cumprir a sua pena, não conseguiu progressão de regime, não conseguiu nada. Faltando 2 meses para terminar de cumprir a pena, o infeliz foge. Isso aconteceu no ano de 2010. Faltando só 2 meses para terminar a pena, ele foge. Se ele foge, nós vamos verificar quanto da pena falta. Falta quanto tempo para cumprir? 2 anos, 2 meses. 2 meses é a pena que ele falta cumprir. 2 meses se transcreve em quanto tempo? Em 3 anos. O Estado tem 3 anos para recapturar esse indivíduo e fazer com que ele cumpra essa pena de 2 meses. Então, a partir da fuga, do abandono, do descumprimento de PRD, nós vamos pegar o que falta cumprir da pena, porque pena cumprida é pena extinta, e vamos verificar quanto tempo prescreve essa pena que falta cumprir. 2 meses pela tabela prescreve em 3 anos. Então, se o Estado não conseguir pegar esse indivíduo até 2013 para fazer cumprir esse restante da pena aqui, ele está 2 meses, está prescrito a execução. Prescreve a execução. Quando o cidadão foge assim, quando ele volta, ele tem que cumprir só por faltar? Não vai ter nenhum agravante, não? Não, e aí, agravante não, porque ele vai ter que cumprir uma sanção disciplinar. Se a pessoa foge, a fuga é considerada como falta grave. O prazo para aplicar a sanção disciplinar para a falta grave, prazo de prescrição de sanção disciplinar, é de 3 anos sempre, independente da sanção. Esse prazo, se for no caso de fuga, esse prazo começa a ser contado no momento da recaptura. Por exemplo, essa pessoa que fugiu aqui, faltando 2 meses, ele foi recapturado em 2012. O Estado, aí ele vai cumprir os 2 meses. E além disso, o Estado vai aplicar a sanção disciplinar. Quanto tempo o Estado tem para aplicar a sanção disciplinar agora? 3 anos. 3 anos. No Até caso, 3 a anos. sanção disciplinar seria o quê, por exemplo? A regressão de regime, perda de dias limites. Faltam apenas 2 meses, vai ter que ir. Ô, Luciano, vence em 2013, depois de 4 anos. Depois de 4 anos. 4 anos o quê? Ele faltasse. 4 Para anos. cumprir, joga Aí o o ano na Estado- tabela, prescreve 8. O Estado tem 8 anos para recapturar o indivíduo. Mas só falta 4. Sim, 4 anos, prescreve quanto tempo? Em 8. Então, 8 anos para o Estado recapturar e fazer cumprir o restante da pena. Se ocorrer uma superveniência de doença mental, o prazo da interrupção vai ser contado para a prescrição. Digamos, a pessoa é transferida da unidade prisional para o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. O prazo que ele fica internado é contado como prazo prescricional. Vai ser contado como prazo prescricional. Vamos lá.
Pessoal, nós temos um prejuízo aqui do réu, que é o seguinte: se for reconhecida uma reincidência anterior, ao ser reconhecida uma reincidência anterior, o prazo da PPE é aumentado em 1/3. Se uma pessoa foi condenada, cadê Corinthians? Corinthians foi condenado, e na condenação é reconhecido que ele é reincidente, uma reincidência anterior. Transita em julgado de sentença penal condenatória para os dois, todos os prazos de prescrição executória agora, só da PPE, todos os prazos serão aumentados em 1/3. Então, se era um crime, uma pena que a prescrição ocorreu em 3 anos, vai ocorrer agora em 4 anos. Se foi um que iria ocorrer, a PPE iria ocorrer em 12 anos, em razão de ser reincidente, vai acontecer em 16 anos. Tá? Isso aqui só acontece para a PPE e para a PRD. Não acontece no caso de multa. Nós não aumentamos o prazo prescricional de multa por conta disso. Então, no caso da reincidência anterior, que é algo, ao meu ver, é bastante injusto isso, porque é um crime que interfere em outro crime, não tem nada a ver. No caso da reincidência anterior, o prazo da PPE, só da PPE, é aumentado em 1/3. Você falou que multa não entra ali? Como é que... Não, eu não aumento o prazo da prescrição da multa. O prazo da prescrição da multa nunca vai ser alterado. Só da PPL e da PRD que podem ser alterados, aumentando em 1/3. Se ele já é reincidente, ele tem novos antecedentes, entendeu? A gente tem imagina assim que ele vai causar alguma coisa ruim nesse tempo que ele está. Mas olha só, a incidência já foi utilizada. Isso aqui não é nada, nem mais 15 itens. Não, 30. Idem. São vários itens. Por quê? Nós já utilizamos a incidência como agravante da pena. Já utilizamos a incidência para impedir uma PRD, para impedir a substituição por multa. Já utilizamos a incidência para impedir o SUSI, para impedir o livramento condicional. E agora utilizamos a incidência mais uma vez para aumentar o prazo da PPE em 1/3. Todos os prazos ali, só somar mais 1/3. Pelo fato de ser incidente. Boa, não, cara. Pera. Deixar de ser miserável. Deixar de ser corintiano. Isso. Deixar de ser corintiano. Vamos lá. Causas interruptivas. Agora você está comendo muito rápido. Não, é o seguinte. A essência da prescrição nós já pegamos aqui. Agora são pontos bem pequenininhos. Alguns detalhes. Tá? Que são informações que parecem ser soltas. Mas calma que a gente vai direcionar a prova, os 10 minutinhos finais aí a gente direciona. Causas interruptivas. Causa interruptiva é a causa que zera o prazo da PPE. Causa interruptiva da PPE. E aqui uma coisa interessante. Digamos que 4 pessoas praticaram o crime juntas. 4 pessoas. São condenadas no mesmo processo. No momento de executar a pena, será um processo para cada. Temos um processo diferente para cada, para executar a pena. Então, ao interromper o prazo para um, não significa que interrompe para outro. Essas causas interruptivas, portanto, são incomunicáveis. Por exemplo, o juiz aplicou uma pena para Corinthians e para mais 2 pessoas que praticaram o crime juntas, as 3. Corinthians começou a cumprir a pena. Então interrompe o prazo da prescrição para ele. Mas para os outros 2 que não começaram, não interrompe ainda. A primeira causa interruptiva, a primeira causa que interrompe o prazo da prescrição é o início do cumprimento da pena. Início do cumprimento da pena. Imagina aí a seguinte situação. Corinthians foi condenado, viu, Corinthians, a uma pena de 2 anos. Pena de 2 anos prescreve em quanto tempo? 4. O Estado tem 4 anos para executar essa pena, de Corinthians. Corinthians está foragido há 3 anos, 11 meses e 29 dias, faltando um dia para prescrever. A polícia consegue encontrar Corinthians e ele começa a cumprir pena, zero prazo da prescrição executória.
Porque o Estado agiu, o Estado conseguiu atuar dentro do prazo, faltando um dia. E ninguém manda ser besta. Né? Ninguém Manda ser besta. Faltando um dia para ocorrer a prescrição executória, o Estado consegue recapturar o infeliz e começa a cumprir pena. Zero prazo da prescrição executória. Tá? Outra situação, quando a pessoa é foragida, começa a cumprir pena e foge, nós vamos calcular o que falta daquela pena, não é isso? Então, zeramos o prazo prescricional quando se reinicia o cumprimento da pena. Por exemplo, Corinthians, que foi condenado a essa pena ali de 2 anos, já cumpriu a metade. Cumpriu já 1 ano, falta só 1 ano. 1 ano prescreve também 4. Faltando 1 ano, Corinthians foge. O Estado tem 4 anos para recapturar, para que ele possa cumprir essa pena de 1 ano que falta. Aí Corinthians passa 3 anos, 11 meses, 29 dias foragido. No último dia vai ocorrer a prescrição, o Estado consegue capturar Corinthians. Como consegue capturar Corinthians? O reinício do cumprimento da pena zera o prazo da prescrição. Beleza? O início e o reinício. Vamos supor, eu cumpro 2 meses, vai deixar aqui e fujo de novo. Se você cumpre 2 meses e foge de novo, tipo de corintiano, faltam 10 meses. 10 meses prescreve a pena de 10 meses, prescreve 3 anos. O Estado tem 3 anos para te recapturar. Mas como tu não é sortudo, depois de 2 anos, 11 meses, 29 dias, o Estado te recaptura. Aí o Estado vai começar a cumprir pena porque o reinício zera o prazo prescricional. Não deixa de ser o início, né? É um novo início. É um novo início. É o início, né? O início depois ele fugiu. Oi? Hã? Tá funcionando bacana. Pouco aparece com a boquinha nos vídeos, nem sabe. Reincidência subsequente. Bem que o pessoal está falando que tem um bocado de clique. Vamos lá. Pessoal, olha a incidência mais uma vez aqui, piorando a situação do indivíduo. Olha só, Corinthians está foragido, faltando um dia só para ocorrer a prescrição executória. Quando falta um dia, transita em julgado a condenação de outro processo que não tem nada a ver com isso, de outro crime. Como foi reconhecida a reincidência subsequente, o prazo prescricional executório vai ser zerado, vai ser interrompido. Mesmo sem nenhum outro processo, vai ter efeito nesse. Ao ser reconhecida a reincidência subsequente em outro crime, em outro processo, zero prazo prescricional da prescrição executória. Nesse caso, são as penas, é? Não. O prazo da prescrição é analisado no concurso de crimes de forma separada, para cada um individualizado. O que nós temos aqui é a interrupção do prazo executório da pena que faltava cumprir. Faltava só um dia para prescrever, não é isso? Faltava só um dia. Faltava um dia para prescrever essa pena que você já estava cumprindo. Nesse caso, você foragido, veio um outro processo, condenando por outro crime. Nesse outro processo foi reconhecida a reincidência subsequente. Logo, o prazo prescricional vai ser zerado. Por que vai ser zerado? O legislador informa que, ocorrendo a reincidência do processo, isso tem efeito também em outro processo. Zero prazo prescricional do outro. Como se tratar de um processo, então faz outro crime, né? Sim. E como o prazo prescricional ele foi zerado, o prazo prescricional desse outro crime não vai ser mudado ao antigo. Separadamente. Separado. Causa impeditiva. A causa impeditiva é aquela que impede o início da contagem do prazo prescricional. Só. Cumprimento de pena no estrangeiro.
Se a pessoa estiver cumprindo pena no estrangeiro e é condenada aqui no Brasil também, enquanto não terminar de cumprir a pena no estrangeiro, o prazo da prescrição aqui não pode começar a contar. Isso é mais do que justo. Porque como é que vai começar a contar o prazo da prescrição aqui se ele está cumprindo pena custodiada em outro país? Tá? Então, terminou de cumprir a pena lá, nós começamos a contar o prazo da prescrição aqui. Tá? Digamos, foi condenado no estrangeiro a uma pena de 6 anos. Enquanto ele estiver cumprindo lá, o prazo da prescrição executória não pode ser contado aqui. Professor, e se for Fica condenado, parado. e se for condenado aqui tipo, e fugir para o estrangeiro, como é que é a prescrição? Se ele foge, o prazo Não dá para prescricional dizer lá, não. Então o prazo prescricional já está com a multa. Qual é o normal, né? Porque ninguém vai saber onde ele está. Ele pode ser fugido ou não. Se ele foge para qualquer outro lugar, sendo foragido, o prazo da prescrição tem que continuar correndo. Uma pessoa que foi condenada em razão da prática de homicídio qualificado, pena de 30 anos, foi condenado. Se ele fica foragido por 20 anos, ele volta e não cumpre mais pena alguma. Agora, se ele estiver cumprindo uma pena lá no estrangeiro, aí esse prazo da prescrição fica parado, não começa a ser contado não. Só se ele estiver cumprindo pena lá. Beleza? Vamos lá. Lembrando que se ele já cumpriu parte da pena, se essa pena foi alterada por indulto parcial, por exemplo, a pena dele foi reduzida, nós devemos recalcular a prescrição. Se a pena dele era de 4 anos e o presidente, por meio de indulto parcial, resolveu reduzir essa pena de 4 anos para 10 meses, nós vamos calcular a prescrição de acordo com a pena de 10 meses. Se houve qualquer alteração na pena, vamos contar com a pena que agora vai ser aplicada. É possível perdoar, né? Então, vamos lá, disposições finais. Oi? Posições finais. Não, boa pergunta. No caso de superveniência de doença mental, em relação à pena de multa, por exemplo, não suspende o prazo prescricional, mas em relação aos outros, sim. Disposições finais. Valeu. Está acabando já. Aqui é o início do fim. Vamos lá. Início do fim. Primeiro ponto, disposições finais. Prescrição da multa. Prescrição da multa. Bom, há uma divergência em relação à prescrição da multa porque a lei de execução fiscal informa que a dívida ativa prescreve 5 anos. E o Código Penal fala que a pena de multa prescreve 2. Ao meu ver, a divergência é uma divergência desnecessária pelo seguinte: se for prescrição à predição punitiva, ou seja, se a pena de multa não transitou em julgado ainda, é pena de multa. Logo, a prescrição ocorre 2 anos. Mas se ela já transitou em julgado e transformou em dívida ativa da Fazenda Pública, aí utilizamos o prazo com a dívida ativa da Fazenda Pública, que é 5 anos. Então, no caso da pena de multa, se for PPP, prescrição à predição punitiva, a prescrição é em 2 anos. Se for PPE, prescrição em 5 anos. Por quê? Porque é dívida ativa da Fazenda Pública. A dívida ativa da Fazenda Pública já gerou o título inadimplível 5 anos para prescrever a execução. 2. Prescrição e medida de segurança. Prescrição da medida de segurança. Se for PPP, não foi aplicada a medida de segurança ainda, nós vamos calcular o prazo de prescrição da medida de segurança de acordo com a pena máxima abstrata. Imagine, um doente mental praticou um injusto penal de homicídio. Nós sabemos que será aplicada a medida de segurança. Qual o prazo que o Estado tem para aplicar essa medida de segurança? Ou se for de homicídio, pena máxima de homicídio é 30, nós jogamos aqui 30 prescreve em 20. Então o Estado tem 20 anos para aplicar a medida de segurança. É o mesmo entendimento da pena. E nós não sabemos ao certo ainda se ao final vai ser aplicada a pena ou medida de segurança. Então a PPP da medida de segurança é de acordo com a pena máxima abstrata.
mesmo critério. Agora, se for o PPE, prescrição da tradição executória. Qual o prazo máximo de execução de uma medida de segurança? Pode ser executada por quanto tempo a medida de segurança? 30 anos. 30 anos é o prazo máximo de uma medida de segurança, da execução de uma medida de segurança. 30 anos prescreve quanto? 20. Então a medida de segurança, a PPE dela, sempre vai ser 20 anos. Sempre vai ser 20 anos. A PPP de acordo com a pena máxima abstrata, porque nós não sabemos ainda se será pena ou medida de segurança. Mas a PPE sempre de 20 anos. Porque o máximo de execução de uma medida de segurança é de 30 anos. Embora pode ter situações que as pessoas podem ficar com 20 anos na PPE. Pode acontecer daí, nós temos 20 anos. Isso. Três. Calma. Foi mineira, não? Foi eu que pensei que fosse mineira aí, Manuel. Prescrição de medidas socioeducativas. Eu falei que era o início do final. Aqui a gente está chegando no meio do final. É político. Isso pode ser utilizado para você na sua prova. Falei que sua prova, dessa vez, vai vir com o seu nome, né? Personalizada, pá. Prova diferenciada. Quero ver se vai fazer final 3 ou final 2 no próximo semestre. Que final? Só se for final do próximo semestre. Sabe da minha chance. Vamos lá. Pessoal, as medidas socioeducativas são as medidas aplicáveis aos adolescentes no caso de atos infracionais. E aí surgiu uma discussão. Será que essas medidas também prescrevem como as penas também? Será que se um indivíduo pratica um ato infracional, um adolescente, será que ele também é alcançado pela prescrição? E não é pena. O STF entende que sim. E é possível a prescrição de medidas socioeducativas. E nesse caso, como ela é menor, reduzimos todos os prazos pela metade. Por exemplo, um menor de 16 anos, o vídeo matou lá um indivíduo. A medida socioeducativa dele pode ser até internação. Então pode ocorrer a prescrição da medida socioeducativa. O STF entende que é possível. Oi? Aí não vai ter mais medida socioeducativa a ser aplicada. Um injusto penal, 17. E aí, a pena seria de 20 anos. Mas no caso da medida socioeducativa, o máximo é de 3 anos. Então calculamos sempre com o máximo de 3. O problema é esse. O STF só informa que é possível a prescrição de medidas socioeducativas. Exatamente isso. Máximo de 3, não prescreve. 8 é só metade do prazo. Oi? Volta aí a pergunta. Do prazo de prescrição. Também depende é sempre reduzido a metade, mas depende da medida. A medida máxima é a internação por 3 anos. Então a prescrição máxima seria de 4. Mas tem outras medidas com prazos menores, e aí a gente tem que lançar na tabela. O máximo aí tem uma prescrição de 2 anos. Não, o máximo é prescrição de 4 anos. E na faixa de 3, 4 anos. Prescrição e detração. Bom, nós lembramos o que é detração. Vai ser o ponto na pena definitiva, o tempo que esteve preso provisoriamente o indivíduo. É isso? Se a pessoa foi condenada a 10 anos
mas estava presa provisoriamente. A2, quanto de pena ele falta cumprir? 8. Qual seria a lógica? Calculamos a prescrição tomando base 8 anos, né? Só que o STF aqui formou o seguinte: nós não vamos calcular a prescrição tomando como base o elemento da detração. Calculamos o que está no título executivo, o que está na sentença, e não a pena que falta cumprir. Então, segundo o STF, a detração não interfere no cálculo da prescrição. Calculamos de acordo com o desejo. Sabe? Interessante. Falamos da pena de morte, infração disciplinar de 3 anos, medidas de segurança. É a hora. Bom, uma última informação. Professor, a prescrição não interfere? A detração não interfere no cálculo de prescrição, segundo o STF. Pessoal, o último dispositivo, o último, né, a gente acaba a prescrição, é o mais difícil de todos. Tem que ser o último. O último fala o seguinte: as penas mais graves, artigo 118, prescrevem com as mais leves. Em outras palavras, se o indivíduo praticou um crime com a pena cuja prescrição ocorre em 20 e outro crime cuja prescrição ocorre em 12 anos, quando prescrever a de 20, a de 12 já está prescrita. Difícil isso, né? Muito difícil. Qual a intenção que o legislador teve de criar isso? Chamar o juiz de burro, né? Porque, olha só, se a pessoa comete um crime que prescreve a pena por 20 anos e junto com esse crime comete outro, cuja prescrição é de 12 anos, aí o legislador fala o seguinte: quando aquele com a pena de 20 estiver prescrito, o de 12 também vai estar. Mentira! Artigo 118, pode ler aí. As penas mais gravosas vão prescrever. As penas mais leves prescrevem com as mais gravosas. Ou seja, Agora vamos para a parte mais importante. vamos à prova. Porque se ele comete, o prazo é sempre contado individualmente. Então, quando o legislador informa isso, são crimes cometidos na mesma época. Vamos lá, Luciano. Eu só vou fazer uma síntese aqui, tá? Não é a prova, já terminamos o assunto. Só vou fazer uma síntese aqui para a gente ter em mente, pelo menos, as espécies de prescrição. Tá? Se quiser copiar, tudo isso aqui já foi falado, é só para a gente deixar aqui. Eu vou informar os dados. Eu dou lá. É ruim de decorar. É ruim de decorar. Para decorar, tá vendo? Quando fala em números, você mesmo falou, números não presta. PPP, verdade. Eu lembrei de tudo.
prescrição ocorre entre a data do fato e o recebimento da peça inaugural, entre o recebimento da peça inaugural e a sentença, e entre a sentença e o recurso de forma linear, prescrição é a pretensão punitiva linear ou propriamente dita. Se a prescrição ocorre antes do trânsito em julgado, após a decisão transitada em julgado para a acusação, voltando no tempo até a data da peça inaugural, retroativa. Se for após a decisão transitada em julgado e na pendência do julgamento do recurso da defesa, recorrente. Após o trânsito em julgado para os dois, prescrição da pretensão executória. Pronto, é só isso. Que decadência, quanto? Tá cego? Ou então vai lá. Tá liberado aqui, você vê lá no doutor. É, lá passou. Professor, como é que é o 2 aí? Eu não entendi. 2. Recebeu a peça inaugural, o recebimento da peça inaugural e depois de um tempo o juiz decidiu. Quando decidiu, volta no tempo, retroativa. Não, direcionamento, né? Puxado. A prova da turma A é que dia? Quarta que vem. E da turma B? Terça. Dia 2. Quarta turma B tem prova? Tem, né? Que é a terça. Primeiro horário. Dia 2, primeiro horário. Oi? É. Queria ver se tinha uma data para fazer junto. Esse. Quinta-feira vocês têm prova? Tem civil. Então não vai dar certo. Hã? Ah, então não vai dar certo. Não. Poderia ser terça, quarta ou quinta. O pessoal não pode antecipar porque tem prova e não pode adiar porque tem prova. Vamos lá. Noturno A. Fala para as duas. Questão 1. É pra o A, né? É para a turma A, isso aí. 10. Ah, é essa. Tá liberado. Eu já vou falar da turma B logo. Ou então fala lá. Fala. Vamos lá. Penas restritivas de direito. Requisitos. Requisitos das penas restritivas de direito. Penas restritivas de direito. Para substituir uma PPL por uma PED, aqueles requisitos. Requisitos para a substituição para as penas restritivas de direito. Penas restritivas de direito, requisitos. Questão 2. Conversão de PID em PPL. Conversão de PRD em PPL. Em PPL. Questão 3. Prestação de serviços à comunidade. Prestação de serviços à comunidade. Pena de prestação de serviços à comunidade. Questão 4. Questão 4. Perdimento de bens e valores. Perdimento de bens e valores. E prestação pecuniária. Valores e prestação pecuniária. Questão 5.
perda de bens e valores e prestação de serviços ou e prestação pecuniária. Perda de bens e valores e prestação pecuniária. Questão 5. A questão 5 é um caso para identificar a espécie de concurso de crimes. Então, identificação do concurso de crimes. Isso, para identificar um casinho e para identificar a espécie de concurso. Questão 6. Efeitos da condenação dos artigos 91 e 92. Os artigos 91 e 92. Questão 7. Revogação do SUSI. Parte de revogação do SUSI. Aquela revogação obrigatória, revogação facultativa do SUSI. No SUSI, só a revogação. Questão 8. Livramento condicional. Requisitos e condições. Condições. Questão 9. Dentro de extinção de punibilidade. Questão 9. Dentro de extinção de punibilidade, anistia, graça e indulto. Só os 3. Vejo que já saiu muita coisa aí, já ficou no meio do caminho, né? Anistia, graça e indulto. Já saiu muita coisa. Indulto. Questão 10. Vai ser um caso para identificar a espécie de prescrição. Uma das 4. Prescrição, identificação da modalidade. A espécie de prescrição. Uma vez eu falo.